Tornar-se médium, com certeza, é o objetivo da maioria das pessoas que frequentam tradições afro-ameríndias, incluindo a Umbanda e a Quimbanda aqui no Brasil. Tornar-se médium é permitir que o sagrado se manifeste entre nós através de vários fenômenos, incluindo a incorporação. Você conhece o caminho do médium ou tem curiosidade em saber como isso funciona dentro de um terreiro tradicional de Umbanda? Então fica no vídeo de hoje, pois esse é o nosso tema. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe, e com certeza um dos temas mais pedidos é como me tornar um médium de Umbanda. Sou questionado o tempo todo em todas as redes como é que isso funciona, principalmente no nosso viés, na nossa vertente, que é a tradição banto indígena, que é a tradição da Umbanda pé no chão, a qual eu sigo. Mas antes de começarmos, é bom entender que médium é uma palavra que nós adotamos do kardecismo, uma palavra que quer dizer intermediário, aquele que faz a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esses médiuns outrora já foram chamados de cavalo, que vem do termo banto cavale, aquilo que é domado, ou também cavalo na posição de um cavaleiro que toma ou doma aquilo que vai ser montado, ou seja, o médium. Os médiuns também já foram chamados de aparelhos, pois eram lidados como se fosse um maquinário, onde o guia iria conduzi-lo a fazer alguma coisa. Então é a máquina e o seu condutor. Aparelho ainda é utilizado nos dias atuais em terreiros mais tradicionais. Você vai ouvir muitos guias falar o meu aparelho, cuida do meu aparelho, segura o meu aparelho. É bem comum. Com a popularidade dos ensinamentos de Kardec, o termo médium se popularizou e hoje em dia até no candomblé utiliza esse termo de vez em quando. Independente de termo, devemos entender que o médium é aquele que sempre vai intermediar uma comunicação entre o que é espiritual e o que é carnal. Nós vamos ver isso em todas as formas de manifestações que o sagrado pode vir a se apresentar entre nós. Então nós devemos tirar de nossa mente que médium somente é aquele que incorpora. Não, a incorporação é um dos dons mediúnicos. Há vários dons mediúnicos espalhados pelo mundo e cada um pode manifestar 1, 2, 3, 4, quantos dons o seu corpo comportar. Então vai haver sim pessoas que vão incorporar, mas tem pessoas que não vão incorporar, mas elas vão psicografar, elas vão ter visões, elas vão ter clara evidência, elas vão ter clara audição, elas vão escutar os espíritos e ali ela vai transferir as informações. Existem várias formas de manifestar a mediunidade. Devemos compreender que todo médium carrega sua mediunidade, mas nem todo mundo que tem mediunidade automaticamente é um médium. Tornar-se médium é assumir o compromisso de sua mediunidade e ela deve ser tratada, lapidada, desenvolvida e utilizada dentro de um espaço sagrado, e esse espaço sagrado vai fornecer as condições para que essa mediunidade se manifesta de forma segura. Como é isso então na Umbanda? A Umbanda, ela é a religião que agrega esses médiuns. O terreiro é o local sagrado, é o local seguro para que essa manifestação aconteça. Dentro de um ambiente seguro, dentro do ambiente sagrado, a espiritualidade ela pode se manifestar de várias intensidades. No passado, não havia esse local seguro. Então, era feito dentro das matas, em um deserto, era feito dentro de uma senzala, dentro de uma casa comum, mas isso não era o suficiente. Fora de um local sagrado e seguro, as entidades que irão se manifestar, elas vão se segurar, elas vão se conter. Então, para que haja uma manifestação legítima,
poderosa tem que acontecer dentro do ambiente sagrado e seguro. Essa segurança do ambiente não se dá somente pela estrutura física, mas também se dá pelas firmezas que ali foram colocadas para a segurança. Ali também tem as firmezas que vão gerar energia para ajudar esse médium. Caso contrário, a manifestação sugará a sua energia vital. Ali também há pessoas que já têm o seu conhecimento, já têm a sua sabedoria, já têm a sua experiência e vão conseguir conduzir melhor esse médium, principalmente quando ele está no início da sua jornada, para que não haja equívocos, para que não haja achismo e nem animismo. Ali o ambiente sagrado, seguro, vai promover um caminhar latente desse médium. Então nós esperamos grandes fenômenos quando o médium ele assume a sua mediunidade e ele adentra um terreiro onde ele consegue manifestar sua mediunidade de forma latente, autêntica. Então o primeiro passo para se tornar médium é você escolher um terreiro que seja tradicional dentro da cultura que você deseja. Se você deseja o candomblé, procure um candomblé autêntico. Se você procura a umbanda, procure um terreiro tradicional. Se você quer a quimbanda, procure um terreiro que seja tradicional. E assim vai. Nós sabemos que existem muitos terreiros pelo Brasil, mas infelizmente nem todos trazem esse entendimento da segurança, esse entendimento do ensinamento. Muitos terreiros somente são portas para armadilha e cabe ao médium ter essa consciência de procurar não ficar somente contando que a entidade vai te colocar no caminho certo. Não, as entidades garantem o caminho, mas as decisões são somente suas. Não esqueça, você tem livre-arbítrio e deve utilizar dele. Mas se você tiver um pouco de decência, tiver menos arrogância, menos vaidade, com certeza você vai escolher por um caminho mais tradicional. Terreiros que não inflam a sua vaidade, com certeza já é um terreiro que já tem uma vantagem a mais aí na sua escolha. Evite locais que exaltem a vaidade dentro da religião. Essa é a primeira armadilha que você vai deixar de cair. Terreiros tradicionais não inflam a vaidade nem das entidades e nem do médium. Fica a dica para você já começar a sua caminhada sem estar num terreiro vazio de espiritualidade, mas cheio de luxo. O segundo passo agora é a busca do conhecimento. Você já escolheu o seu terreiro e eu espero ter escolhido um terreiro tradicional. Observa se as pessoas que estão ali, principalmente o sacerdote e a sacerdotisa, estão dispostos a te passar conhecimento, te passar sabedoria, te passar as suas experiências. A função primordial de um sacerdote é transferir conhecimento e sabedoria para os médiuns, para que os médiuns estejam preparados para o dia a dia dentro de um terreiro. Conhecer a Umbanda, conhecer a Quimbanda, conhecer a tradição que você adentra é de suma importância. Caso contrário, você somente será uma peça ali sendo manipulada pelo sacerdote ou pela sacerdotisa. Buscar conhecimento por fora do terreiro também é plausível. Você pode adquirir livros, apostila, assistir filmes, documentários e tudo mais. Mas nada disso vai substituir o aprendizado que você tem dentro de um terreiro, principalmente se esse aprendizado ele é autêntico. Ele casa muito bem com o pensamento tradicional da casa. Não adianta eu colocar a placa do meu terreiro como terreiro tradicional se lá dentro o ensinamento é completamente oposto. Não adianta eu fazer uma pregação nas redes sociais de tradição, de ancestralidade, mas se na prática o que eu vivo dentro do meu terreiro não corresponde a isso. Nós temos que observar muito, pois nos dias atuais há revisionismo histórico por todos os lados. Mas assim como aconteceu no passado, as pessoas estão somente trocando as placas. Elas estão tirando terreiros de Umbanda e colocando terreiros tradicionais, ancestrais, mas as suas práticas são baseadas em Rubens Saraceni, em Marta e Silva e muitos outros autores que nós
nós negamos como doutrinadores da Umbanda. Se você busca um caminhar mediúnico tradicional dentro da Umbanda, fuja de casas que replicam o conhecimento de Rubens Saraceni ou também de Marta e Silva e até mesmo, dependendo da vertente, Zélio Fernandino de Moraes. Essas pessoas não correspondem à Umbanda tradicional. Isso é outra coisa que eu já falei em outros vídeos. Busque terreiros que vai te ensinar sobre a Umbanda antiga, sobre a Umbanda de milagres, a Umbanda que era praticada pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Essa Umbanda sim vale a pena você sentar com os mais velhos e começar a aprender com eles. E casando com muitos entendimentos modernos, com certeza você vai se tornar um bom médium. O terceiro passo para se tornar um bom médium, com certeza, está casado com o segundo passo, que é a experiência. Dentro de um terreiro de Umbanda ou Quimbanda, você tem que ter a sua experiência. Essa experiência, primeiramente, vem com o desenvolvimento mediúnico. Então, é importante que no terreiro tenha sessões separadas para desenvolvimento mediúnico, para que você tenha a confiança de deixar o seu sagrado se manifestar, sem medo de atrapalhar ninguém, sem medo de passar vergonha, e depois, com essa pouca experiência, você é inserido dentro da sessão aberta, onde vai contar com a corrente mediúnica, com a assistência e com a consulência. Ali você vai começar a gerar a sua experiência atendendo as outras pessoas. O seu preto velho, o seu caboclo, o seu marinheiro, o seu boiadeiro, todas as entidades que vão se manifestar em você vão ter a oportunidade de dar um passe, de fazer uma desobsessão, fazer um aconselhamento e tudo mais que a Umbanda tem a proporcionar para os consulentes. Você tem que ter essa experiência. Sacerdotes que não permitem que seus médios desenvolvam um contato com a consulência são sacerdotes que não querem ver os seus médios crescerem, se desenvolverem. Então é importante que você tenha esse filtro. Se na sua casa isso não acontece, questione o seu sacerdote o porquê que não acontece. Se não houver uma forma de mudar isso, troque de terreiro, porque você precisa da sua experiência, você precisa ouvir os consulentes, você precisa ver a sua entidade trabalhar, você precisa aprender na prática. E a experiência não vem através de livros, através de assistir vídeo, não vem, ela vem da prática. Então é necessário que o médium pratique aquilo que ele está aprendendo com os seus mais velhos. Somente na sessão de desenvolvimento e na sessão aberta com os consulentes isso será possível. No período de experiência do médium, um bom sacerdote vai observá-lo. Se ele perceber que há uma manifestação latente, mediúnica, se há o interesse do médium, ou pelo menos se ele demonstra virtudes para isso, com certeza o bom sacerdote irá separar esse médium virtuoso para que ele possa se tornar um sacerdote. É na experiência que nós observamos quem tem, quem não tem dons suficiente para aguentar a carga de se tornar um sacerdote. É o olhar do sacerdote que identifica, dentre todos aqueles médios, quem pode se tornar líder de um futuro terreiro. Então é muito interessante que o médium que tem interesse de se tornar sacerdote também demonstre esse interesse em seus atos, praticando, mostrando o interesse, cuidando, zelando pelaquele terreiro como se fosse dele. O sacerdote inteligente, ele fica de olho para aproveitar ao máximo desse médium, para que um dia ele também seja um bom sacerdote que vai replicar essa tradição futuramente. Mas nem todos os médios nasceram para ser sacerdote. Existem dentro do terreiro tradicional cargos para acolher esses médios quando eles atingem a maturidade de 7 anos de terreiro. Dentro do caminho mediúnico nós temos as cachoeiras. São 7 cachoeiras, ou seja, são 7 anos que são contados de preparação desse médium. Nós começamos a contar a partir do batismo de Umbanda. Então, depois do batismo de Umbanda, todas as cachoeiras que esse médium participar,
conta como 1 ano de participação do terreiro, e quando ele atinge 7 anos, ele pode reivindicar os seus direitos com o sacerdote. Isso pode ser um sacerdócio. Pai, eu me sinto preparado para tocar um terreiro. Eu preciso que o Senhor me abençoe, me consagre. Perfeito. Se o sacerdote concordar que esse médium está preparado, então eles vão fazer a sua camarinha. É a preparação de um médium para se tornar sacerdote. Mas e aqueles que não vão se tornar sacerdote? Eles podem se tornar padrinhos e madrinhas do terreiro. Vamos dar uma olhada na hierarquia de Umbanda. Esse livro, eu vou deixar o link na descrição, foi o primeiro livro que nós escrevemos sobre Umbanda. Esse livro foi escrito para o terreiro do mestre Araújo. Então aqui contém todo o manual de um bom médium, para aquelas pessoas que não entendem de Umbanda e querem aprender o mínimo de Umbanda. Então aqui na página 75 nós temos a hierarquia. Dentro da hierarquia, todo médium ele pode se tornar um padrinho ou madrinha de congá, que são as pessoas responsáveis pela cerimônia, são responsáveis para ajudar o sacerdote ou a sacerdotisa no ato das sessões. Então o padrinho e a madrinha de congá são pessoas fixas, são os nossos mais velhos, aquelas pessoas que podem até substituir o sacerdote ou a sacerdotisa caso eles venham faltar. Eles conhecem a ritualística, eles conhecem as funções, conhecem a rotina do terreiro e eles estão ali para auxiliar. O terreiro pode ter vários padrinhos e madrinhas de congá, mas em cada sessão somente 4 auxiliam o sacerdote. E geralmente eles ficam posicionados nos 4 cantos do terreiro. Também nós temos os padrinhos e madrinhas de mesa, que são aquelas pessoas que já estão em desenvolvimento para se tornar sacerdotes. Ou seja, a pessoa ela quer se tornar sacerdote, mas ela quer ter uma experiência como sacerdote primeiro, antes de tomar sua camarinha, antes de realmente bater o carimbo ali e ela assumir uma responsabilidade que muitas vezes ela não sabe o peso que tem. Então ela se torna padrinho e madrinha de mesa, porque ela estará temporariamente na posição de sacerdote, auxiliando o seu sacerdote mestre. Então ela vai ter a sua experiência. Isso pode ser 1, 2, 3 anos. A gente não ultrapassa de 3 anos porque não há necessidade. A pessoa tem que tomar sua decisão. E depois que ela se torna padrinho de mesa e ela não quer se tornar sacerdote, então ela vai ser consagrada padrinho ou madrinha de congá, estabelecendo ali o seu posto de irmão mais velho dentro do terreiro. Existem outras formas de padrinhos e madrinhas dentro do terreiro, mas eu explico direito aqui neste livro, que não vai entrar agora no nosso assunto, pois não corresponde ao médium, e sim corresponde às situações específicas dentro do terreiro. Mas eu não posso deixar de mencionar também o padrinho e madrinha da esquerda, que são pessoas que estão vinculados ao poder da banda de esquerda. Essas pessoas serão responsáveis por auxiliar os Exus, as pombogiras na hora da sessão, e eles também zelam pelo material que vai ser utilizado nas magias, nos feitiços, os assentamentos, as firmezas e a casa dos Exus em geral. Esses padrinhos e madrinhas também são médiuns mais velhos, pessoas mais responsáveis, que têm conhecimento, que já têm experiência o suficiente para isso. Claro que vai ser de acordo com o desejo do sacerdote nomear um ou outro para ser padrinho ou madrinha de esquerda. Eu queria deixar essa ponta solta, porque daqui a pouco eu vou produzir também o vídeo sobre feiticeiro, o caminho da feitiçaria dentro da Umbanda e da Quimbanda, e tem tudo a ver com o padrinho e a madrinha de esquerda. Eu queria que você soubesse que um feiticeiro também surge dentro da trajetória de um médium, quando ele se torna o padrinho e a madrinha de esquerda. Ponto. Aqui na página 81, nós também temos uma outra hierarquia para que nós possamos saber aonde está o médium dentro dessa bagunça toda que é a hierarquia de Umbanda. O médium, ele começa como um médium calouro. É aquela pessoa que entrou na Umbanda que ainda não tomou a decisão de tornar-se umbandista, ou seja, ainda não fez o batismo de Umbanda.
Então você pode entrar no terreiro, você pode participar de um tudo, mas até o momento que você não tomou o batismo de Umbanda, você é um médium calouro, você é um médium iniciante. E aí depois de entrar no terreiro, você tomou a decisão de lavar sua cabeça e entrar para a corrente mediúnica e começar a desenvolver a sua mediunidade, se preparando para o seu batismo de Umbanda. Do momento que você lava a sua cabeça para adentrar a gira de Umbanda e começar a desenvolver a sua espiritualidade, até o momento do seu batismo de Umbanda, você é considerado um médium curumim, ou seja, um médium criança. Você está se preparando para se tornar um umbandista, um médium concreto no terreiro onde você está. E depois do seu batismo de Umbanda, você então é chamado de médium batizado, porque você declarou publicamente, através do batismo de Umbanda, que você entendeu, que você compreendeu a importância do terreiro, a importância da religião, e a partir dali, a partir do batismo de Umbanda, você se autodeclara médium umbandista. Então, você se torna um médium batizado. E como você é um médium batizado, a partir daquele momento começa a contar as suas cachoeiras. Cada ano rola um batismo de cachoeira, você vai participar de 7. Na 7ª cachoeira, você pode reivindicar os seus direitos, se tornando um padrinho ou madrinha de mesa ou congá, ou até mesmo assumir um sacerdócio do seu próprio terreiro. Tudo isso é uma caminhada de 7 anos, é o mínimo que a Umbanda pede para que você tenha conhecimento, sabedoria, experiência necessário para você se tornar um sacerdote, para que você possa se tornar uma autoridade dentro da Umbanda. Para que esses 7 anos aconteçam de forma saudável para você, é importante que suas virtudes sejam exploradas e amadurecidas, e todos os seus defeitos sejam corrigidos, claro, dentro das suas limitações, dentro do mínimo. Todos nós temos defeitos e não vai ser na Umbanda que você vai se tornar sem defeito. Mas existem muitos que nós podemos corrigir, como a vaidade, como a arrogância, como o despreparo, como a falta de humildade, como a falta de interesse, pelos nossos. E há muitas virtudes que você também pode adquirir, como a própria empatia, você se colocar na posição do outro e sentir a sua dor, e nisso te gerar vontade de ajudá-lo. É isso que a experiência com o consulente nos promove. Também o amor ao próximo, ou pelo menos o respeito ao próximo, vendo a diversidade de pessoas que passam em um terreiro, vendo a diversidade de pessoas que estão ao nosso lado em uma corrente mediúnica. Nós temos muitas virtudes que podem ser afloradas dentro do terreiro de Umbanda, e isso só pode vir a partir da virtude mãe. A virtude mãe para um médium de Umbanda, que Umbanda é a paciência. Se você não tem paciência, você vai ter que aprender a ter, porque esses 7 anos podem ser 7 anos bons ou pode ser 7 anos ruins, só depende da sua paciência. Cada ritual, cada oferenda, cada feitiço, cada sessão é feita no momento certo, segundo o seu sacerdote. Sem paciência, você vai atropelar todos os procedimentos e você não vai concluir a sua experiência total, pelo menos não dentro da tradição que você escolheu. É a falta de paciência que faz o médium errar, é a falta de paciência que faz o médium procurar em outras casas aquilo que ele não está encontrando dentro da sua casa. A primeira coisa é ter a paciência, a segunda coisa é ter comunicação. Sem comunicação não há progresso. Você tem que comunicar-se com os seus irmãos de santo, você tem que se comunicar com o seu sacerdote, com os padrinhos e madrinhas. O tempo todo você tem que falar os seus anseios, falar as suas esperanças, falar os seus problemas, os seus defeitos. Claro que não vai transformar disso uma carga, mas se o sacerdote, se as pessoas responsáveis por esse ambiente seguro não estão cientes que você está passando por dificuldades para desenvolver a sua espiritualidade, eles não saberão.
Dificilmente uma entidade vai chegar e vai falar para você alguma coisa relacionada a isso. Dificilmente o sacerdote, somente com seu olhar experiente, vai identificar se você está ou não bem. É necessário que você fale. E também é necessário que você comunique algumas faltas que você percebe. Se no terreiro você observa que falta alguma coisa, falta ensinamento, falta rituais de cerimônia, de preparação mediúnica, falta tratamento para os próprios médios, falta um banho de erva, falta uma defumação. Se você percebe que falta alguma coisa, comunique o seu sacerdote, comunique o seu padrinho ou a sua madrinha de batismo, porque isso pode ser uma observação que fará a diferença se você fica ou não nesse terreiro, se você continua ou não a sua trajetória naquela casa segura que você escolheu primordialmente. Tem que comunicar, não adianta sofrer calado. Se o seu sacerdote, se os seus padrinhos são pessoas arrogantes, pessoas que não escutam, então você já escolheu mal. Então tudo bem você mudar de casa. Ninguém está falando que os seus 7 anos deve ser na mesma casa. O ideal é que fosse. Mas se há algum problema dentro da sua casa que não permite que você fique ali, então vai para outra. Procure outra, mas procure outra melhor do que a que você saiu. Não replica o seu erro. Procure um sacerdote, procure um local que realmente seja acolhedor para você completar o seu ciclo de 7 anos e aí sim tomar a decisão de permanecer ou não na Umbanda a partir de toda a experiência que você já carrega. Nós devemos entender que a nossa religião ela é linda, ela é acolhedora, ela é maravilhosa, as entidades são riquíssimas em cultura, em conhecimento, mas ainda estamos sobre a destra de um ser humano, um sacerdote ou uma sacerdotisa. E muitos erros podem vir a acontecer sim durante essa trajetória, através do médium ou através do sacerdote. Então somente o diálogo pode resolver ou minimizar ali os danos que pode estar acontecendo. Mas se isso não é possível, a melhor opção é sair sim. E infelizmente muitos médios procuram outras casas por causa de vários problemas que derivam do sacerdote. Mas pessoal, o sacerdote muitas vezes ele só está replicando aquilo que ele aprendeu com outro mau sacerdote. Ou nem sacerdote essa pessoa é, porque se ela não fez o ciclo dela, se ela não abaixou para aprender, como é que ela pode levantar para ensinar? Tem muito sacerdote por aí que somente fez um curso na internet, recebeu um certificado e agora ele se autodeclara sacerdote. E ele vai replicar aquilo que ele aprendeu no cursinho e no cursinho não aprende a conversar. No cursinho não aprende a ter empatia. No cursinho não se tem a experiência de Umbanda que você tem que ter para lidar com os problemas ruins que acontecem o tempo todo. Nós usamos muita analogia que a Umbanda é um hospital. Você já foi num hospital? Que caos que é pessoa entrando baleada, pessoa com a perna quebrada, é criança chorando com dor, é mulher grávida chorando e gritando por desespero por causa da dor do parto e tudo mais. Se você não tiver o treinamento necessário, tudo isso vira loucura. Mas observa os profissionais que estão ali. Eles fazem tudo com calma porque eles sabem que você está com dor, mas eles também sabem que eles têm que fazer o procedimento deles para que tudo ocorra bem. Na Umbanda da mesma forma, o tempo todo entra gente doida dentro do nosso terreiro. Sem a experiência necessária, você não vai saber acolher aquela pessoa. Aquela pessoa tá gritando porque ela tá sentindo dor. Aquela pessoa tá desesperada porque ela tá sofrendo. Então, se você não tiver o treinamento necessário que vem a partir da experiência, como você vai saber lidar com essa ocasião, com essa situação? É necessário essa experiência. Então, muitos sacerdotes não tiveram essa experiência e eles não sabem lidar com a sua dor. Então você tá gritando, você tá chorando, você tá se esperneando, mas ele não tem a experiência necessária para cuidar da sua dor. Então, a melhor coisa que você faz é pegar os seus panos de bunda e ir para outro local. E é por isso que eu, quando escolhi
os sacerdotes que iriam me preparar, eu sempre escolhi pessoas mais velhas. Eu não ia para terreiro que tinha muitos jovens, eu não ia para terreiro onde o sacerdote era menos de 30 anos. E a mãe de santo mais nova que eu tive contato, que me ensinou muitas coisas, ela tinha 65 anos. A mais velha já tinha 89 e ela vive até hoje, beirando 100 anos. Então eu sempre busquei as pessoas mais velhas, porque elas estão despidas de vaidade. Muitas vezes ela só quer uma pessoa para levar adiante o seu conhecimento, levar adiante sua tradição. É por isso que eu me preparei muito para me tornar esse sacerdote que sou, a partir da observação e do escutar dos mais velhos. Hoje eu leio muitos livros, pesquiso muito, mas a base do meu sacerdócio é a experiência a partir da vivência dos mais velhos. Então, se vale um conselho, faça isso. Procure sacerdote, sacerdotisa de mais experiência. Sai fora desses novinhos, que eles ainda estão muito apaixonados por livros, muito apaixonados por doutrina espírita, doutrina da luz do amanhecer, sei lá o quê, e eles acabam esquecendo o primordial da Umbanda, que é cuidar de vidas. O médium é o instrumento da espiritualidade para cuidar de vidas. A sua função dentro de um terreiro de Umbanda é manifestar o seu sagrado para cuidar de vidas. Mas não esqueça, você também é uma vida. Primeiro o sacerdote te trata, ele te cuida, ele cuida do seu sofrimento. E nesse processo você vai aprendendo a cuidar dos outros. Você vai aprendendo a lidar com a Umbanda, lidar com a sessão, lidar com as entidades e lidar com a consulência. Lidar com as pessoas que vão estar ali procurando o seu amparo. Então o caminho do médium é um caminho longo, é um caminho que exige muitas virtudes, exige muito amadurecimento, não é um caminho de vaidade, não importa a sua entidade, não importa o que a sua entidade quer, não importa o que passa na sua cabeça. Se você não estiver dentro do terreiro de Umbanda para servir o seu irmão, então você está ali à toa. Você não está aprendendo nada com o terreiro de Umbanda. Nós estamos no terreiro de Umbanda, seja para servir o nosso irmão que também está na corrente junto conosco, ou também as pessoas que vêm de fora. Nós estamos ali para servir, nós estamos ali para nos preparar, e tudo isso é uma escola, é um passo a passo de como nos tornar seres humanos melhores. Não importa se você é sacerdote, feiticeiro, benzedeiro, rezador, encanteiro, não importa. Se você é quem você é, você passou pelo caminho do médium. Se você deseja ser um sacerdote, um benzedeiro, um rezador, um feiticeiro, um encanteiro, você precisa passar pelo caminho do médium. Não existe você se tornar algo sem primeiro se tornar um iniciado. Não existe você se tornar um sacerdote sem antes se tornar um aluno. Não existe você se tornar uma árvore sem antes você se tornar uma semente que germina, que é cuidada, que é crescida com o tempo, e depois sim você se torna uma árvore frondosa, e se você for uma boa pessoa, você vai frutificar e muitas pessoas se alimentarão dos seus frutos. Todo caminho começa pelo caminho do médium. Todo caminho começa pelo caminho do iniciado. Todo caminho começa a partir do início. E o início é se tornar médium. Esse iniciado que começa a sua trajetória a partir do ensinamento que vem de um outro sacerdote, de um outro mestre. Bom, se você chegou até aqui, gostaria muito de te convidar a assistir um vídeo sobre ancestralidade banto. Tá aqui no primeiro link no comentário fixado. É só clicar, é grátis.
Ali eu vou debruçar sobre a ancestralidade na visão Banto que nós tanto falamos aqui nos nossos vídeos. E se você quiser se aprimorar como médio de Umbanda, nós também temos um curso no segundo link aqui nos comentários fixado que te conduzirá ao nosso curso de aprimoramento mediúnico. Não é um curso que substitui a sua vivência de Umbanda, mas é um curso que eu desenvolvi para que você possa se aprofundar nessa Umbanda antiga que eu tanto falo nos meus vídeos. Nós já estamos no finalzinho do curso, mas tem muitas aulas disponíveis para que você possa amadurecer o seu conhecimento de Umbanda antiga, tradicional, como era no passado. Esse passado que a gente tanto ama, esse passado que a gente quer tanto que volte para as Umbandas. E se você ainda não assistiu o Caminho do Sacerdote, você clica no vídeo ao lado que você vai continuar maratonando nossos vídeos a partir desse vídeo onde eu explico como é que podemos nos tornar sacerdote através do caminho do sacerdote na Umbanda tradicional. Te vejo lá, até mais.